Quando Marcelo estacionou sua caminhonete velha em frente ao cartório, todos os olhares se viraram. Um pedreiro de mãos calejadas, uniforme sujo de cimento, prestes a assinar a compra de uma propriedade rural. O escrivão mal conseguiu disfarçar o sorriso de deboche ao empurrar os papéis pela mesa de mogno. R$ 95.000. Era tudo que Marcelo tinha juntado em 23 anos quebrando tijolos sob o sol escaldante. 23 anos acordando às 4 da manhã, carregando peso, subindo andaimes, economizando cada centavo enquanto outros pedreiros gastavam tudo em cerveja no fim de semana. Sua esposa Ana tinha chorado quando ele mostrou o anúncio da fazenda. Não de alegria. De desespero. A fazenda Santa Rita tinha 140 hectares de terra rachada, uma casa colonial desmoronando, cercas tombadas e um passado sombrio que espantava qualquer comprador com juízo. 3 donos anteriores tinham falido tentando fazer aquela terra produzir alguma coisa. O último havia se enforcado no celeiro, segundo os boatos da cidade. Por isso o preço irrisório. Por isso ninguém queria nem de graça. Mas Marcelo via algo diferente. Enquanto o corretor apressava a visita, ansioso para se livrar daquele lugar amaldiçoado, Marcelo observava os detalhes que outros ignoravam. A inclinação do terreno, perfeita para a drenagem. As fundações da casa, sólidas como rocha apesar do abandono. E principalmente, aquela sensação estranha no peito, como se a terra o chamasse. Os vizinhos riram quando a notícia se espalhou. Seu Joaquim, dono da fazenda ao lado, fez questão de parar sua caminhonete em frente ao bar onde Marcelo tomava sua última cerveja antes da mudança. Olha só quem virou fazendeiro, rapaziada. Um pedreiro que mal sabe segurar uma enxada vai brincar de agricultor. Dou 6 meses até você vir me implorar para comprar aquela terra amaldiçoada por metade do preço. As gargalhadas ecoaram pela rua. Marcelo apenas acenou com a cabeça, pagou sua conta e foi embora. Estava acostumado com zombaria. A vida inteira as pessoas duvidaram dele. Duvidaram quando disse que seria o melhor pedreiro da região. Duvidaram quando construiu sua própria casa, um sobrado que arquitetos vinham fotografar. Duvidaram quando sua filha mais velha entrou na universidade, a primeira da família. Ana e as 3 filhas choraram durante toda a mudança. A casa da fazenda era pior do que nas fotos. Goteiras por todo lado, janelas quebradas, um cheiro de mofo que grudava na garganta. A primeira noite foi um pesadelo. Barulhos estranhos vindos do porão, ventos gelados atravessando as paredes rachadas, e os gritos distantes que podiam ser corujas ou algo muito pior. Mas Marcelo não desistia fácil. Ao amanhecer, já estava de pé com suas ferramentas. Começou pelo telhado, substituindo telha por telha. Depois as janelas, as portas, o assoalho. Trabalhava 15 horas por dia, parando apenas para comer o que Ana preparava no fogão a lenha, já que não havia gás. 2 meses se passaram. A casa ficou habitável, mas a terra continuava morta. Marcelo tentou plantar milho. As sementes apodreceram. Tentou feijão. A praga comeu tudo em uma semana. Tentou mandioca, batata, até mesmo capim para pasto. Nada prosperava. Era como se a terra rejeitasse qualquer forma de vida. O dinheiro acabou. Marcelo precisou voltar a trabalhar como pedreiro nas cidades vizinhas, saindo às 4 da manhã e voltando às 9 da noite, exausto demais até para jantar. Ana começou a vender bolos para ajudar, mas mal pagava a energia elétrica. As meninas, antes animadas com a ideia da fazenda, agora pediam para voltar para a cidade.
Foi numa dessas noites de desespero que Marcelo desceu ao porão pela primeira vez. Havia adiado aquilo, algo no ar daquele lugar o perturbava. O porão era vasto, muito maior que a casa sugeria. Paredes de pedra úmida, teto baixo sustentado por vigas de madeira apodrecida. No fundo, uma porta de ferro enferrujada com um cadeado antigo. Marcelo forçou o cadeado com o pé de cabra. A porta gemeu ao abrir, revelando uma escada que descia para a escuridão absoluta. O frio que subia dali era antinatural, como se viesse das profundezas da terra. Contra todo instinto de sobrevivência, Marcelo desceu. 50 degraus. 60. 70. A escada parecia não ter fim. Quando finalmente chegou ao fundo, Marcelo acendeu sua lanterna potente e quase deixou ela cair. Não era um porão. Era uma mina. Túneis se estendiam em todas as direções, escavados com precisão impressionante. As paredes tinham marcas de ferramentas antigas, talvez do século XIX. Mas o que fez o coração de Marcelo acelerar foram as veias escuras que cortavam a rocha. Ele raspou uma com a ponta da faca e segurou o material à luz. Grafite. Grafite puro em quantidades absurdas. Marcelo era apenas um pedreiro, mas tinha construído fábricas, indústrias, laboratórios. Sabia reconhecer materiais valiosos. E sabia que grafite de alta pureza valia fortunas, especialmente agora com a explosão dos carros elétricos e suas baterias. Passou a noite explorando os túneis. Quanto mais avançava, mais grafite encontrava. Não eram apenas veias. Eram depósitos maciços. Alguém tinha descoberto aquilo décadas atrás e começado a extrair clandestinamente, depois abandonado por algum motivo. Talvez medo de desabamento. Talvez ganância que levou à loucura. Ao amanhecer, Marcelo subiu cambaleando, os olhos vermelhos mais brilhando com uma luz que Ana não via há meses. Ele a abraçou forte e sussurrou que tudo ia mudar. Ela não entendeu, mas pela primeira vez em meses, teve esperança. Marcelo não contou para ninguém. Em vez disso, foi até a cidade e procurou um geólogo aposentado que tinha conhecido numa obra anos atrás. O velho Tavares era discreto e confiável. Levou 3 dias analisando as amostras que Marcelo trouxe. Meu filho, a voz do geólogo tremia, isso aqui é grafite natural de altíssima pureza. 95%. Eu nunca vi nada assim no Brasil. Se você tem uma mina cheia disso, está sentado em cima de no mínimo 50 milhões de reais. Talvez muito mais. Marcelo precisou se sentar. 50 milhões. Ele tinha comprado 50 milhões por 95 mil. Mas a euforia durou pouco. Veio o medo. Medo de que alguém descobrisse. Medo de que tentassem roubar. Medo de não conseguir legalizar a extração. Tavares o orientou. Marcelo precisava de advogados, licenças ambientais, uma empresa registrada. Precisava de investimento para fazer tudo certo. Mas principalmente, precisava manter segredo absoluto até ter todos os papéis em ordem. Durante 3 meses, Marcelo viveu uma vida dupla. Durante o dia, trabalhava como pedreiro, mantinha a fachada de um fazendeiro fracassado. À noite, descia aos túneis e documentava tudo, tirava amostras, mapeava as galerias. Gastou suas últimas economias com advogados especializados em direito mineral. Os vizinhos continuavam rindo. Seu Joaquim fazia questão de passar pela fazenda toda semana só para jogar sal na ferida. E aí, pedreirinho? Já decidiu quando vai me vender esse lixo de terra? Faça uma caridade,
te dou 60 mil. É mais do que vale. Marcelo apenas sorria. Um sorriso que deixava Joaquim desconcertado, sem entender o que estava por trás daqueles olhos cansados. Foi quando tudo começou a complicar. Um dos advogados, talvez por excesso de confiança ou pura estupidez, comentou sobre o caso num jantar. A história chegou aos ouvidos errados. Uma semana depois, homens de terno apareceram na fazenda. Representavam um grande grupo minerador. Tinham uma proposta. 5 milhões pela fazenda, pagamento à vista, e Marcelo ainda poderia ficar com 200 mil de bônus se assinasse naquela mesma tarde. Era uma oferta generosa demais, e Marcelo sabia exatamente o que significava. Eles sabiam do grafite. Recusou educadamente. Os homens saíram sorrindo, mas era um sorriso de predador. Marcelo entendeu que tinha mexido com gente poderosa. Gente que não aceitaria um não como resposta. 2 noites depois, a casa foi invadida. 3 homens encapuzados. Não queriam roubar. Queriam documentos, mapas, qualquer coisa sobre a mina. Marcelo reagiu. 23 anos carregando sacos de cimento tinham feito dele mais forte que aparentava. Quebrou o nariz de um, a costela de outro. O terceiro fugiu quando Ana apareceu com a espingarda velha que tinham encontrado no celeiro. A polícia foi inútil. Sem provas, sem testemunhas dispostas a falar, o caso foi arquivado. Marcelo entendeu que estava sozinho. Contratou segurança particular com dinheiro que não tinha, se endividou até o pescoço. As meninas foram mandadas para a casa da avó na cidade, longe do perigo. Mas Marcelo não recuou. Acelerou o processo de legalização. Trabalhou 18 horas por dia, tanto na documentação quanto nos túneis, estabilizando passagens, avaliando a extensão real do depósito. Cada análise revelava mais riqueza. Não eram 50 milhões. Eram 200. Talvez 300. O grupo minerador voltou. Desta vez com uma proposta de 20 milhões e sociedade de 40%. Marcelo recusou novamente. Eles começaram a fazer ameaças veladas. Processos judiciais falsos alegando que a mina era patrimônio histórico. Embargos ambientais fabricados. Tentativas de subornar funcionários públicos para negar as licenças. Marcelo resistiu a tudo. Tinha algo que os executivos de terno não tinham. Ele sabia sofrer. Sabia ser paciente. Sabia que quem construiu arranha-céus tijolo por tijolo tinha resistência para vencer qualquer guerra de desgaste. 1 ano depois da compra, saíram as primeiras licenças. Marcelo criou sua própria empresa. Pequena no início, apenas ele, Ana, 2 operários de confiança e maquinário alugado. Começaram a extração cautelosa, vendendo pequenos lotes para testar o mercado. A notícia explodiu quando a primeira análise independente confirmou a pureza excepcional do grafite da fazenda Santa Rita. As ações de empresas de baterias dispararam só com o rumor de uma nova fonte de material de qualidade. Contratos começaram a chegar. Primeiro de empresas brasileiras. Depois coreanas. Chinesas. Alemãs. Americanas. Marcelo precisou contratar um escritório inteiro só para gerenciar propostas. Em 18 meses, a mineradora Santa Rita tinha 200 funcionários, frota própria, centro de processamento e contratos que garantiam receita pelos próximos 20 anos. Seu Joaquim, o vizinho que tanto riu, apareceu com o rabo entre as pernas. Precisava vender sua fazenda. Estava falindo. Ofereceu primeiro para outros, mas quando todos recusaram, não teve escolha a não ser bater na porta de Marcelo. O pedreiro que virou minerador recebeu o vizinho no escritório que tinha construído onde antes era o celeiro. Um escritório envidraçado, moderno, de onde se via toda a operação da mina. Centenas de trabalhadores, máquinas importadas, caminhões entrando e saindo carregados de riqueza. Joaquim não conseguiu olhar nos olhos de Marcelo. Balbuciou uma oferta. Queria 2 milhões pela fazenda dele. Era um preço justo de mercado. Marcelo ficou em silêncio por longos segundos.
Ana, sentada ao seu lado como sócia e diretora administrativa, apertou sua mão por baixo da mesa. Ela sabia o que estava passando pela cabeça do marido. A humilhação. As risadas. Os anos de desprezo. Compro, Marcelo finalmente disse. Mas não por 2 milhões. Pago 3. À vista. Joaquim levantou a cabeça, incrédulo. Por quê? Por que pagar mais? Porque eu lembro como é ser humilhado. E não quero que você saia daqui sentindo o que eu senti. Você foi um idiota, mas isso não significa que eu precise ser também. Joaquim assinou o contrato com as mãos trêmulas. Ao sair, parou na porta e, sem se virar, disse baixinho. Desculpa, Marcelo. Desculpa por tudo. 3 anos depois da compra da fazenda maldita por R$ 95 mil, a mineradora Santa Rita foi avaliada em R$ 800 milhões. Marcelo e Ana continuaram morando na casa colonial, agora completamente restaurada com suas próprias mãos. As filhas estudavam nas melhores universidades, mas voltavam todos os fins de semana para ajudar na fazenda. Marcelo não largou completamente a profissão de pedreiro. Todo sábado de manhã, ele descia até a vila mais próxima e oferecia seus serviços de graça para reformar casas de quem precisava. Ensinava o ofício para jovens desempregados. Construiu uma escola técnica onde formava novos pedreiros, dando a eles as ferramentas que ele nunca teve. A fazenda que matou 3 donos anteriores agora sustentava 1.000 famílias direta e indiretamente. A terra que era amaldiçoada produzia não apenas grafite, mas esperança. Marcelo provou que a maldição nunca estava na terra. Estava na desistência. Numa tarde de domingo, sentado na varanda que ele mesmo construiu, tomando tereré com Ana enquanto assistiam o pôr do sol incendiar o horizonte, Marcelo finalmente permitiu-se sentir orgulho. Não pelo dinheiro. Não pela empresa. Mas por ter confiado naquele aperto no peito que sentiu na primeira visita à fazenda. Por ter apostado em si mesmo quando o mundo inteiro apostava contra. Você acha que eles sabiam? Ana perguntou de repente. Os donos anteriores. Você acha que sabiam do grafite e por isso ficaram loucos? Marcelo pensou por um momento. Talvez. Ou talvez eles só não soubessem o que fazer com a descoberta. Tinham a riqueza embaixo dos pés, mas não tinham as ferramentas para alcançá-la. Ficaram paralisados entre o que tinham e o que poderiam ter. E você? Por que não ficou paralisado? Porque eu sempre tive que construir tudo do zero, tijolo por tijolo. Encontrar uma mina cheia de riqueza não era tão diferente de receber um terreno vazio. Era só mais uma coisa para construir. Talvez o segredo não fosse a sorte de achar o grafite. Era saber que eu podia transformar aquela sorte em algo real. Naquela noite, Marcelo voltou aos túneis pela última vez como proprietário. Tinha acabado de assinar um contrato de venda de 45% da empresa para um fundo de investimento internacional por 400 milhões. Manteria o controle, mas agora tinha sócios que trariam tecnologia e acesso a mercados globais. Tocou as paredes de rocha úmida, as veias escuras de grafite que mudaram tudo. Lembrou da primeira vez que desceu ali, desesperado, sem dinheiro, todo mundo rindo dele. Lembrou do medo, da solidão, das ameaças. Obrigado, sussurrou para a pedra. Obrigado por estar aqui esperando alguém louco o suficiente para acreditar. A história de Marcelo se espalhou. Virou lenda. O pedreiro que comprou uma fazenda amaldiçoada e encontrou um tesouro embaixo da terra. As pessoas contavam a história de formas diferentes. Alguns diziam que ele tinha informação privilegiada. Outros que foi pura sorte. Os mais cínicos afirmavam que ele tinha ligações com pessoas poderosas. Mas quem conhecia Marcelo de verdade sabia a real história. Não foi sorte nem privilégio. Foi um homem que carregou sacos de cimento por 23 anos sem reclamar. Que economizou cada centavo enquanto outros desperdiçavam. Que construiu sua casa com as próprias mãos enquanto outros pagavam empreiteiros. Que apostou tudo em si mesmo quando era muito mais fácil desistir.
A fazenda Santa Rita, que custou R$ 95.000 e trouxe nada além de zombaria, virou símbolo. Não de sorte ou destino, mas de persistência. De visão. De acreditar que embaixo de toda a terra amaldiçoada pode haver um tesouro esperando alguém corajoso o suficiente para cavar fundo. E quando alguém perguntava para Marcelo qual era o segredo do sucesso, ele sempre respondia a mesma coisa. Não teve segredo. Eu só fiz o que sempre fiz. Coloquei um tijolo em cima do outro. A única diferença é que desta vez, os tijolos eram de grafite.